Eita glória. Paz, gente. Vitória. Tudo bom? Boa madrugada para todo mundo. Tá dando pra ouvir aí? Se tiver dando pra ouvir, bota o ok aí, bota um fogo aí. Esperando a rapaziada entrar. Isso. Boa noite pra todo mundo, graça e paz, gente. Perdoa a demora. Se tá dando pra ouvir, dá um ok aí, bota um ok pra mim. A paz do Senhor, profeta. Eita, live mais esperada do Brasil. Varão. Isso, Júlia, tamo junto. Tamo junto, Vitória. Paz, Thiago. Jonas. Tá glória. Dá ok, gente. Lucas, sapato de fogo, tamo junto. Vitória. Isso, dá ok, gente. Beleza? Glória a Deus. Gente, então vamos lá. Já tem 25 pessoas online. 26. Deus abençoe todo mundo. Gente, antes da gente começar a falar de Bíblia, eu quero orar, tá bom? Quero levantar a voz em oração. Vamos orar. Se você estiver em casa nesse momento aí me ouvindo, onde você estiver, que você nesse momento me ajude a orar, tá bom? Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno, tá bom? Eu quero nesse momento orar. Deus abençoe todos os amigos aí, ó. Entrou a Tatá, o Lucas, o Marcos, Luciana, tá glória. Jesus abençoe todo mundo. Gente, vamos orar, tá bom? Eu quero levantar a voz em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Deus, nesse momento nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Momento esse, Pai, que o Senhor nos agraciou, Pai. Queremos te louvar por esse dia. Deus, e nesse momento eu quero te entregar, Senhor, essa live em tuas mãos. Tu sabe que o propósito e o desejo do nosso coração é edificar vidas. Que o Senhor possa, nessa madrugada, libertar, que o Senhor possa encher. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que quando ela é lançada, ela jamais volta vazia. Então eu profetizo, Pai, sobre a vida de cada ouvinte, de cada amigo, tanto de longe, tanto de perto, que o Senhor possa edificar a cada um com o teu poder, com o teu fogo. Eu ministro, Senhor, e eu creio que essa madrugada será uma madrugada de impacto, uma madrugada de fortalecimento espiritual. Renova quem estiver fraco, fortalece quem estiver desanimado, enche quem estiver vazio, glorifica o teu nome nessa madrugada. É o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, gente, tudo bom? Glória a Deus, Deus abençoe todo mundo. Eu quero desde já pedir perdão pelo atraso, tá bom? Teve um imprevisto, gente, por causa de internet, tá bom? Mas a gente teve que trocar de local, mas o propósito continua sendo o mesmo, tá bom? Deus abençoe a cada amigo, tá bom? E, gente, então, como eu tinha pedido lá no status, eu tinha pedido para cada um me mandar um assunto. Como a gente teve alguns imprevistos, e para a gente não ficar dentro de muitos assuntos juntos, eu vou falar somente 2 assuntos, tá bom? O primeiro assunto que eu vou falar sobre experiência com Deus no ministério. Vamos mergulhar na palavra. Eu vou falar sobre experiência com Deus no ministério. E o segundo assunto, eu vou falar sobre jovens com ministério, entendeu? A gente está vivendo um tempo que a gente está vendo muito jovem que canta, que toca, que prega, entendeu? Eu vou falar sobre jovens com ministério e também quero falar sobre intimidade com Deus, tá bom? Primeiro eu vou falar sobre jovens no ministério, tá bom? Se você está em casa me ouvindo aí, tá bom? Que Deus te abençoe, quem está entrando agora, tá bom? Vamos de Bíblia, vamos lá. Se você está com Bíblia, caneta e caderno, tá bom? Eu quero te convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos falar sobre jovens no ministério, ou jovens com ministério.
eu quero compartilhar algumas lições, tá bom? Nessa madrugada com vocês. Vamos lá? 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, o verso de número 14, tá bom? Abra aí sua Bíblia, você que está em casa. Deus abençoe cada amigo que está online com a gente nessa madrugada. Isso, marca o povo aí. Isso aí, Deus abençoe Alice. Isso, marca o povo. Deus abençoe Rafael. 2 Timóteo, gente, capítulo de número 3, o verso de número 14, tá bom? A Bíblia diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e de que desde a tua meninice tu sabe as sagradas letras, ou desde menino você conhece as escrituras sagradas. Amém? Vamos lá, gente, então. A gente está vivendo um tempo que a gente vê muitos jovens exercendo o ministério. Literalmente, jovens. Hoje mesmo na minha igreja, um amigo nosso de 16 anos, ele pregou a palavra com muita eficiência, com muita sabedoria. E a gente está vivendo esse tempo de jovens no ministério. Só que biblicamente, a gente enxerga inúmeros jovens com ministério. E não é errado, entendeu? Até porque, biblicamente, a gente vive um tempo que Deus tem levantado jovens com o dom da palavra, com a sabedoria. A gente conhece muitos jovens que cantam, que levam a igreja à adoração. Só que a gente entende que todo ministério, ele é feito com princípios. Todo ministério, ele é feito e ele é baseado em princípios. Então o texto base é 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 e o verso de número 15. Nós temos nessa madrugada um personagem por nome de Timóteo. Maicon, quem foi Timóteo? Primeiro, biblicamente, Timóteo, ele é o pastor mais jovem da Bíblia. Biblicamente, Timóteo, ele foi o pastor mais jovem da Bíblia. De acordo com a história paralela, Timóteo foi pastor com 20 anos de idade. E o que me chama a atenção não foi somente Timóteo ser pastor, mas foi aonde que Timóteo pastoreou. De acordo com a história paralela, Timóteo ele foi pastor na localidade de Éfeso. Então agora imagina um menino de 20 anos pastoreando uma igreja dentro de uma localidade por nome de Éfeso. Maicon, por que você está frisando a cidade de Éfeso? Porque biblicamente a cidade de Éfeso, ela é conhecida como a cidade da bruxaria. Vamos de Bíblia? Abra sua Bíblia aí se você tiver com Bíblia, caneta e caderno. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20. O verso de número 34 e o verso de número 35. Eu vou contextualizar, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o verso 34 e 35 diz assim, ó: mas quando conheceram que ele era judeu, todos unicamente levantaram a voz clamando por espaço de quase 2 horas. E olha o que eles diziam: grande é a Diana dos Efésios, ou da cidade de Éfeso. Verso 35 diz: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu do deus Júpiter? Ou seja,
quando Timóteo ele começa a pastorear na cidade de Éfeso, um tempo atrás, o apóstolo Paulo ele já tinha evangelizado essa cidade. E por intermédio da vida de Paulo, um grande avivamento chegou dentro dessa cidade, ao ponto da Bíblia informar que muitos bruxos, muitos cartomantes, eles se converteram ao evangelho. E a Bíblia diz que eles queimavam os seus livros de bruxaria e se rendiam a Jesus Cristo. Só que tem um porém, não foi toda a cidade que se converteu, não foi. Não foi toda a cidade que se entregou a Jesus. Uma grande massa se converteu ao evangelho por intermédio de Paulo. Mas outra massa que não se converteu, ela precisava se converter através da pregação ou do pastoreado de Timóteo. Então isso significa que quando Timóteo ele assumiu o ministério para pastorear, ele tinha uma grande dificuldade. E qual era a dificuldade? Ele tinha que evangelizar aqueles que ainda não tinham sido evangelizados. Então imagina um menino de 20 anos pastoreando dentro de uma cidade tomada pela idolatria, tomada pela bruxaria, tomada pelo paganismo. Literalmente, isso era uma situação muito dificultosa. Então, quando Paulo percebe que Timóteo teria uma difícil tarefa, a Bíblia diz que Paulo começa a escrever para Timóteo e começa a o exortar. E por que Paulo exorta Timóteo? Porque Paulo entendeu: Timóteo, você é novo, e se eu não te instruir no caminho verdadeiro, existe um grande risco da localidade que você se encontra, ela conseguir te tirar do propósito do seu ministério. É por isso que no capítulo de número 3 de 2 Timóteo, o verso de número 14, Paulo ele frisa. E o que ele frisa? Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Então, ou seja, e qual é o erro da maioria da nossa juventude hoje? Porque ela aprendeu certo, mas ela está sendo influenciada pelo errado. Gente, quando o ministério ele está fundamentado em princípios, a gente não precisa inovar. Quando o nosso ministério ele está alicerçado dentro das bases literais do evangelho, a gente não precisa inovar. E um tempo que a gente vive é um tempo de inovação. Quer ver, por exemplo, a gente prega muito fora. A gente sai muito para pregar em muito culto jovem. A gente sai muito para pregar em muitos eventos que as pessoas fazem. E sabe o tempo que a gente está vivendo? Em que as pessoas, para poder manter os jovens no ministério, manterem os jovens no altar, elas precisam inventar padrões mundanos para tentar colocar dentro da igreja, para que esses padrões firmem os jovens dentro da igreja. Só que olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, não precisa inovar, permanece naquilo que você aprendeu. E o que Timóteo aprendeu? A palavra. Olha o que Paulo ele diz para Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo de número 3. Segundo livro de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3. Olha o que Paulo diz no verso de número 15. Porque desde quando você era menino, você já conhecia as sagradas letras. Ou seja, Timóteo, desde menino, você já conhece a palavra. Então, ou seja, Timóteo conhecia a palavra. E Paulo está frisando: permanece naquilo que você aprendeu. Então, o que significa? Que quando a nossa juventude ela está pautada na palavra, a gente não precisa inovar, a gente não precisa criar métodos mundanos para manter os nossos jovens na igreja. A palavra, a oração, o jejum,
A busca é o suficiente. Então isso significa que os pilares para a gente ter uma juventude saudável, para a gente ter uma juventude estruturada, ainda está na base da palavra. Jovem que tem palavra é jovem saudável. Jovem que está na palavra é jovem que está de pé. Quer ver que eu vou te dar uma base bíblica? Maicon, você está dizendo que a minha juventude não precisa inventar? Não precisa. E o que a minha juventude precisa? De palavra. Vamos de Bíblia? Se você estiver em casa, me acompanhando nessa live, com caneta e com papel, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João, capítulo de número 2, o verso de número 14. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Olha o que está escrito. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que desde o princípio, ou aquele que é desde o princípio. Aí ele diz assim, ó, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Olha o que João diz. A palavra de Deus está em vós. A conotação em significa dentro. Ou seja, a palavra de Deus está dentro de vós. E por isso já vencestes o maligno. Então isso significa que o segredo para a nossa geração vencer é por intermédio da palavra. A gente vive um tempo, e eu estou aqui para falar a verdade, tá? A gente vive um tempo que a nossa juventude canta muito. Nos nossos cultos é 30 louvores, mas na hora da palavra, alguém diz, pregador, finalize em 10 minutos. Se alguém concorda comigo, bota aleluia aí. Glória a Deus. A gente vive um tempo, ó, o povo botando aleluia. Ó, fala a Deus. É isso aí. A gente vive um tempo que as pessoas cantam muito. Os nossos jovens cantam muito. São bons cantando e quando cantam viram a igreja. São jovens que têm a chamada. Só que a maioria dos jovens que frequentam o nosso culto vão para o culto e não levam Bíblia. E nem no aplicativo telefônico tem Bíblia. Então o segredo da nossa juventude vencer está na palavra. Se não tiver palavra, a gente não vence. Hoje a gente consegue ouvir 1 hora de hino, mas se o pregador fizer uma introdução de meia hora, todo mundo vai para o banheiro. Porque a gente não está acostumado com ouvir Bíblia. Se o pregador começar a introduzir a mensagem para a gente cochila, a gente dorme. E a gente precisa de palavra. O que vai fortalecer a nossa juventude é palavra. O que vai fortalecer a nossa juventude é Bíblia. Não existe avivamento sem palavra. E vamos de base bíblica. Se você tiver com Bíblia, Deus abençoe cada um. Isso. Olha lá o povo botando 50 louvores. Isso. Não dá, né, gente? Deus abençoe, Júnior. Gente, vamos lá. Se você tiver com Bíblia aí, abre aí comigo. Livro de Salmos. O número 119. Livro de Salmos. O número 119. É live bíblica, então é para abrir a Bíblia. Entendeu? Live bíblica é para abrir a Bíblia. Livro de Salmos 119. O verso de número 9. Livro de Salmos 119, verso 9. Olha o que diz. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Aí olha a resposta. Observando segundo a palavra. Ou seja, o segredo de um jovem ser puro é ele observar. Até caiu o mistério aqui. Até caiu o mistério. Tá vendo? Tá forte, hein? O telefone não aguentou o peso da palavra. O segredo da nossa juventude se manter pura, ela observar a palavra. O que é observar a palavra? Ler a palavra,
meditar na palavra. Hoje em dia, nos nossos dias atuais, o pregador diz, abra comigo. A igreja, às vezes até abre a Bíblia, mas ela não confere o que está escrito. E pelo fato da igreja não conferir o que está escrito, ela come qualquer coisa. Está comendo alimento estragado. Não está comendo comida saudável. São mensagens que não lavam nossa alma. São mensagens que não edificam. São mensagens que não tratam. Enquanto tem uma geração doente, precisando de Bíblia, precisando de palavra, precisando de orientação. Quem precisa de Bíblia não observa aquilo que pode curar ela. Aí vamos lá. Salmo 119. O verso de número 11. Está escrito assim, ó. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se eu tiver a palavra, é a palavra que vai me conservar na hora de eu pecar. Porque no momento que eu pensar em pecar, a palavra vai me trazer a lembrança que eu não posso cometer aquilo. Então, quando eu conheço a palavra tem o poder de me limitar, de não praticar aquilo que a palavra condena. Vamos de Bíblia. A Bíblia diz, no Salmo de número 119, no verso de número 67, olha o que está escrito, gente. Antes de ser afligido, eu andava errante, mas agora eu guardo a tua palavra. Ou seja, o que Esdras, ou o salmista, está dizendo? Olha o que ele está dizendo. Está dando para ouvir aí, gente? Está dando para ouvir bem? Botaram alguma coisa aqui? Está dando para ouvir? Aleluia. Tá dando para ouvir? Bota o ok aí. Tá dando para ouvir? Vitória, vamos lá. Vamos lá. Salmo 119, o verso de número 67. Vou repetir. Antes de ser afligido, andava errante, mas agora eu aguardo a tua palavra. Ou seja, o que Esdras está dizendo? Ele está dizendo que no tempo passado ele andava errante. Ou seja, qualquer coisa fazia ele sair do propósito. Qualquer coisa fazia ele perder o foco. Qualquer coisa fazia ele perder a rota. Só que ele diz, mas agora eu guardo a tua palavra. Ou seja, isso significa que quem está na palavra não sai da rota. Quem está na palavra não fica perdido. Quem está na palavra não fica desorientado. Então, tudo que a nossa geração precisa é de palavra. Só que eu posso falar uma verdade? A questão não é ter palavra. A questão é ter alguém que dê crédito à palavra. Porque hoje nós temos muitos pregadores bons. A gente tem muita gente que prega verdade. A gente tem muita gente que prega conteúdo. Só que a nossa geração, a maioria, eu não vou generalizar, mas a maioria, ela tem Bíblia, mas não lê a Bíblia que tem. A maioria até ouve, mas não confere o que foi pregado. Isso é um perigo. Quando a gente não confere o que está sendo pregado, a gente tem um grande risco de ser levado por doutrinas e por ventos de heresias. E eu vou falar um negócio que eu estava meditando em casa. Eu posso falar um negócio? Se a gente olhar para a maioria da nossa juventude, se a gente perguntar para eles, me fala o nome de todos os participantes do BBB, as pessoas sabem o nome de todos. Mas se você perguntar, me fala o nome de 3 apóstolos, não sabe. Se você falar, me dá o nome de 3 pessoas da novela tal, a pessoa sabe o nome. Mas se você perguntar o nome de 3 profetas menores, ela não sabe. Se você perguntar, me fala o nome de 3 personagens da série tal, ela vai te falar.
Mas se você perguntar para ela, me fala o nome de 3 discípulos de Jesus, ela não sabe. E por que não sabe? Porque não confere. Deus abençoe, Calixto. E por que não sabe? Porque não confere o que está escrito. A nossa geração só vai ser tratada e curada quando ela tiver intimidade com aquilo que está escrito. Sabe o que me chama a atenção? Vamos de Bíblia? Eu estou falando sobre palavra e sobre jovem com ministério. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus. Deus abençoe, Vitória. Vamos de Bíblia. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 4. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 4. Eu vou ler 3 versículos, tá bom? Olha o que está escrito. Evangelho de Mateus, capítulo 4. O verso de número 7. Olha o que está escrito. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso de número 10. Está escrito assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao seu Deus servirás. Mateus capítulo 4, o verso de número 6. Está escrito na parte B do texto. Está escrito assim: porque está escrito: somente aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Qual é o contexto, gente? Satanás tentou Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus foi tentado. E sabe o que me chama a atenção? As 3 respostas de Jesus são diferentes. A primeira resposta é: somente da palavra você pode provar. Ou seja, eu não vou transformar a pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que você deve provar. A segunda coisa que Jesus diz, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira coisa que Jesus diz, ele diz: somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Mas sabe o que me chama a atenção? 3 vezes Jesus repete a mesma coisa para o diabo. E o que Jesus repete para o diabo 3 vezes? Está escrito. 3 vezes Jesus diz: está escrito. Sabe o que me chama a atenção? O diabo está tentando Jesus e Jesus não está marchando para repreender o diabo. O diabo está tentando Jesus e Jesus não está rodando para repreender o diabo. Maicon, o que Jesus fez para repreender o diabo? Jesus disse: está escrito. E qual é o mal da nossa geração? Que a gente canta muito, mas não lê o que está escrito. A gente roda muito, mas não lê o que está escrito. A gente apaga a luz e pula, mas não lê o que está escrito. A nossa geração, ela só vai permanecer de pé e só vai ser saudável quando a gente meditar naquilo que está escrito. O segredo da gente ter um ministério saudável, o segredo do céu nos usar para curar pessoas, é a gente meditar naquilo que está escrito. Diga glória a Deus aí, povo. Olha lá, o glória a Deus sumiu, hein? Deus abençoe cada um. Gente, então escute. É por isso que Paulo, ele disse: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E o que Timóteo aprendeu? As sagradas escrituras. Paulo estava informando: Timóteo, o segredo de você ter um ministério sólido, ter um ministério firme, ter um ministério compacto,
E ter um ministério de sucesso é você permanecer naquilo que está escrito. Gente, escute o que eu vou dizer. Existem países que as pessoas não podem ler a palavra. Existem países que as pessoas fazem fila para ler um versículo por dia. Só que elas dão tanta prioridade à palavra. Elas amam tanta palavra. E olha, gente, a gente tem manhã, tarde, noite e madrugada para meditar na palavra, mas a gente não medita. Então, escute o que eu vou dizer. O segredo da gente ter um ministério sólido, o segredo da nossa juventude, ela crescer em graça e crescer em conhecimento, ela dando crédito e examinando a palavra. Vou falar um negócio que é verdade. Muita gente não tem coragem de falar, mas o Maico fala aqui na live. Gente, a maioria também dos nossos músicos não gostam de Bíblia. Eles vão para o culto, levam guitarra, levam case, levam baqueta, levam contrabaixo, mas não gostam de Bíblia. Só que eu profetizo sobre a minha geração, que nós viveremos um tempo em que a nossa juventude, ela amará e dará crédito à palavra. Eu creio num tempo de estudo bíblico, num tempo de ensinamento. Eu creio num tempo de discipulado, porque não existe, gente, ministério sem discipulado. Eu creio num tempo que os nossos músicos, os nossos pregadores, cantores, eles vão amar o culto de doutrina, o culto de EBD. Então, que Deus, Ele levante remanescentes que amem a palavra. E para você que ama a palavra, que você possa ser um influenciador, para que pessoas também possam amar a palavra. Quando você chegar num culto e ver um músico, ou ver um jovem que não gosta da palavra, que você possa tentar o convencer a amar a palavra. Então, gente, o segredo da gente ter um ministério sólido é a gente estar pautado e firmado na palavra. Porque eu posso falar, sem Bíblia não dá. Sem Bíblia não dá. Sem Bíblia não dá. Sem Bíblia não dá. Sem palavra não dá. Se você for num local que só canta, que só pula e não tiver Bíblia, posso falar, mete o pé de lá e vai para casa ler a Bíblia. Porque o que vai manter a gente de pé é a palavra. O que vai nos manter sarado é a palavra. Então escute. Então o primeiro assunto é jovens com ministério. Ainda no mesmo assunto, eu quero abrir outra via. Você que está em casa, abra sua Bíblia comigo. Na terceira epístola de João. Abre aí sua Bíblia. Terceira epístola de João. Terceira epístola de João, o capítulo 1, o verso de número 9. Eita glória! É isso aí. Um escudo que só tem louvor. É isso aí, Júnior. Sem palavra não dá. Abre aí, gente. Abre aí comigo. Vamos lá, vamos de Bíblia. Abre aí comigo. Terceira epístola de João, capítulo 1, o verso de número 9. Olha o que está escrito. Está escrito o seguinte: tendo escrito à igreja, mas Diotrefes, que procurava ter entre eles o primado, não nos recebe. Vou ler de novo. Terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, o verso 9. Olha o que está escrito. Tenho escrito à igreja, vírgula, mas Diotrefes,
que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Tem uma tradução que diz, Diotrefes, que procura ser o melhor entre todos, ou deseja ser o mais honrado. Gente, eu estou falando sobre jovens que exercem ministério. Minha água já vai chegar. Olha aqui, gente, vamos lá. O que acontece? Quem é Diotrefes? Talvez, para quem não lê Bíblia, ou quem não examinou as cartas do apóstolo João, talvez isso aqui é novo, né? Quem é Diotrefes? Vamos de Bíblia. Diotrefes era um obreiro jovem. O apóstolo João, quando ele pastoreou também a igreja de Éfeso, assim como Timóteo, ele formou muitos obreiros. Dentre eles, ele formou um obreiro por nome de Gaio, e ele também formou um obreiro por nome de Demétrio. Só que tanto Gaio como Demétrio eram bons obreiros. Só que a Bíblia diz que um obreiro jovem por nome de Diotrefes era um cara que tinha tudo para dar certo. Ele tinha uma boa liderança, ele tinha um bom ensinador, ele era um obreiro numa boa congregação. Só que a Bíblia diz que a sua prioridade era fama. Tá escrito, 3 João, capítulo 1, verso 9. Ele diz na parte B: mas Diotrefes, que procurava ser entre eles o mais honrado. Tem uma tradução que diz, ele desejava ser afamado. E o que eu vou dizer, todo mundo sabe que é verdade. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas pensam que ter ministério é ser famoso. Ter ministério não é ser famoso. Ter ministério não é ter fama. Biblicamente, Deus dá fama. Só que toda fama tem um propósito. E todo ministério, ele não é para promover quem foi escolhido. Todo ministério, ele é para que a pessoa que foi escolhida edifique outras pessoas. Mostra de novo, que eu não entendi. Isso. Gente, faz um favor. Você que está me ouvindo. Cada um aí na live, marca 3 pessoas. Isso, marca 3 pessoas. Isso, marca as pessoas aí. Marca aí. Vamos lá. 1 minuto aqui. Isso, marca aí. Já vou continuar. Marca alguém aí. Nós estamos na 3ª epístola do apóstolo João. Aqui é tudo ao vivo. No capítulo 1, no verso 9. Eu estou falando sobre Diotrefes, um obreiro jovem que tinha ministério, que tinha tudo para dar certo, mas ele não queria exercer o ministério, ele queria fama. Isso. Valeu. Isso aí, Jamile, marca. Isso aí. Isso, Júnior. Isso. Valeu, Caio. Tamo junto. Valeu, Rafaela. Isso. Eliamara, Deus abençoe. Isso, Neemias, Vitória. Tamo junto, André. Isso, marca o povo. Isso aí. O que edifica tem que marcar. Quando é pra besteira, pra bobeira, pra coisa que não edifica, tu marca alguém. Marca pra palavra. Isso, marca o povo. Isso aí, vai marcando e vem me acompanhando. Pode ir, Igor? Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas pensam que ministério é para promover quem for escolhido. E biblicamente, ministério não é para se promover. Ministério é para edificar pessoas. Eu vou falar uma verdade. Se você diz que tem ministério e o teu ministério não edifica ninguém, tu não tem ministério. Se você diz que tem ministério, se você diz que tem chamada, e a base do teu ministério não é alcançar pessoas, não é ganhar almas, mas é ficar famosinho, posso te falar, a tua chamada não é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo
que as pessoas estão igual esse obreiro aqui. Você que está entrando agora. 3 João, capítulo 1, verso 9, parte B. Estamos falando sobre um cara por nome de Diotrefes, que era um cara jovem, mas que queria ser famoso. Ele achava que ministério era ter fama. Eu posso falar uma coisa? Se a gente não perceber que chamada é para edificação de pessoas, nós iremos nos perder. Eu posso falar uma coisa? Tem gente que Deus vai usar para curar pessoas. Tem gente que Deus vai usar para pregar, para cantar, mas essa pessoa não vai ser famosa. Essa pessoa vai morrer no anonimato. Mas mesmo no anonimato, essa pessoa vai ser útil e eficiente no reino de Deus. Só que tem muita gente que tem nome, tem um montão de seguidor, tem canal, mas não está sendo útil no reino. Na verdade, ela está pensando que ministério é para se promover. E eu quero compartilhar um negócio que eu preguei isso ontem. Se você tiver com Bíblia, eu vou começar a entregar algumas revelações bíblicas. Eu estou só contextualizando. Agora eu vou começar a dar aplicação para você que gosta de revelação. Vamos lá. Se você tiver com Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 5. Eu preguei isso ontem, gente. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. O verso de número 2. Vou ler, hein? Acompanha isso. Marca o povo. Deus abençoe cada um, gente. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Olha o que está escrito. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, uma jovem, que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Verso de número 3. E a menina disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele seria restaurado da sua lepra. Vamos lá, gente. Uma menina sem nome, pequena, anônima, desconhecida, mas que veio de Israel. Ela foi capturada e foi levada para a Síria. E a Bíblia diz que quando ela estava na Síria, ela servia. Deus abençoe Suiane, presa por um propósito. Enquanto ela estava na Síria, a Bíblia diz que ela foi para a casa de um leproso. Sabe o que me chama a atenção, gente? Essa menina era uma menina de fé. O que me chama a atenção é que Naamã era grande, a menina era pequena. E a Bíblia diz que não foi o grande que direcionou a pequena, mas a Bíblia diz que foi a pequena que direcionou o grande no endereço da cura. Isso significa que não adianta ser grande, ter tamanho, ser famoso e não saber o endereço da cura. Tem gente que é famosa, mas não conhece o endereço da cura. Tem gente que prega, mas quando prega, não cura ninguém. Tem gente que canta, mas quando canta, não cura ninguém. E por que não cura ninguém? Porque não conhece o endereço da cura. E sabe o que me chama a atenção? Não é o grande que direciona a pequena, mas é a pequena que direciona o grande. Não é quem tem nome que direciona quem não tem nome. É quem não tem nome que direciona quem tem nome. Isso significa que você pode não ter nome, pode não ser famoso, pode não ser conhecido, mas se você conhecer o endereço da cura, Deus vai te usar para alguém. E sabe o que eu acho legal? A lepra de Naamã
que é grande não pegou na menina que era pequena, mas a menina que era pequena que acertou a sua fé no grande. Então isso significa que você pode ser pequeno, mas mesmo sendo pequeno, Deus pode te dar poder de influência para conquistar pessoas grandes. Porque Deus não te chamou para ser influenciado, Deus te chamou para influenciar. E só tem poder de influência quem conhece o endereço da cura. Quem conhece o endereço da cura pode ser jovem, ser anônimo. Deus vai te usar para curar alguém. Já que o povo está comentando aí, já que isso é uma live profética, eu quero profetizar sobre a vida da minha juventude, sobre a vida dos meus irmãos. Você que estiver em casa aí, ó, bota aleluia aí na live. Quem estiver ouvindo, bota glória a Deus. Isso, glorifica a Deus na live. Gente, eu profetizo que a gente vai viver um tempo em que os nossos jovens, em que a nossa juventude, os nossos obreiros serão canais de cura para alguém. Mesmo que nós sejamos anônimos, mesmo que nós não sejamos famosos, mesmo que a gente não pregue nos grandes congressos, mesmo que você não cante nos grandes congressos, mesmo que o teu nome não rode nos 4 cantos desse país, sabe o que eu aprendi? A menina era pequena, mas era saudável. Naamã era grande, era famoso, mas estava enfermo. E sabe o que acontece? A gente vive um tempo de muita gente grande, mas que está enferma. E quem está enferma acaba enfermando alguém. Só que eu profetizo um tempo de uma geração saudável, de uma geração que tem vida no altar, de uma geração que prega e vive o que prega. E além de viver o que prega, prega o que vive. Um tempo que tudo que a nossa boca liberar, como cura, como autoridade espiritual, como batismo, como renovo, quem nos ouvir será alcançado, porque a nossa geração não é falida. Dizem aí que a nossa geração é Nutella, que a nossa geração é fraca, que a nossa geração é mimimi. Dizem por aí que a nossa geração é fraca, dizem que a nossa geração é falida. Só que eu posso falar, tem muita gente que não leva a obra de Deus a sério. Só que eu louvo a Deus que ainda tem 7.000 que não se encurvou, que ainda está no altar, que ainda ora, que ainda sobe monte, que ainda consagra, que ainda está nessa hora. São que horas agora, Igor? Que fica 1h20 da manhã ouvindo a palavra. E eu posso falar, isso não é uma live, gente, isso é uma mini vigília. Então nós estamos nessa madrugada, numa live profética, e eu profetizo sobre a nossa geração, que a gente não vai se perder. Eu profetizo que a gente não vai desviar. Eu profetizo que a gente não vai cair. E eu profetizo que através da gente, quem desviou vai voltar, quem caiu vai voltar, quem parou vai voltar a cantar, vai voltar a pregar. Porque o céu nos chamou, como instrumentalidade de cura. A menina era pequena, não tinha nome, mas direcionou alguém no endereço da cura. Então, gente, enquanto o cara, um jovem, por nome de Diotrefes, só queria fama, a menina na casa de Naamã não queria fama, mas queria ser endereço ou instrumentalidade de cura na vida de alguém. Nós vivemos um tempo de visibilidade. Gente, o tempo que a gente vive, tudo que a gente fala, tudo que é gravado, vira meme. Tudo que a gente diz, vira piada, vira chacota. Mas por que vira? Porque os nossos cultos estão sendo banalizados. É muita gente enfeitando aquilo que era para ser simples. É muita gente querendo enfeitar aquilo que Deus não quer que seja enfeitado. É muita gente querendo aprimorar aquilo que não precisa ser aprimorado. Só que eu profetizo que essa geração de Diotrefes vai cair por terra. Essa geração de famosinho, essa geração de mimimi,
que só quer fama, que só quer aparecer, que canta, mas quando acaba de cantar, vai embora e não fica para ouvir a palavra. Essa geração que vai para a vigília, essa geração que até vai para o culto, mas quando acaba de cantar, fica lá fora na cantina. Essa geração que só vai para a igreja para namorar. Deus está procurando uma geração que ainda ame a palavra. Deus ainda está procurando uma geração que possa ser anônima, mas conheça o endereço da cura. Então, gente, o primeiro assunto é esse. Jovens com ministério. O primeiro segredo da nossa juventude, ter um ministério sólido, é a gente permanecer na palavra. Se não tiver palavra, não dá. Segunda coisa, que nós não sejamos uma geração de Diotrefes. Para quem está entrando agora, Diotrefes, terceira epístola de João, capítulo 3, verso 9, parte B. Diotrefes era um jovem que queria ser famoso. E em contextualização, eu falei da menina na casa de Naamã. Então, enquanto alguém queria ser famoso, outra menina não era famosa, mas foi instrumento de cura para a vida de alguém. Então, o segredo da nossa geração ser saudável, ela entender: se Deus me colocar em visibilidade, amém. Mas se Deus não me colocar, eu não vou forçar a porta. Porque tem gente querendo aparecer. Eu posso falar um negócio? Ainda é Deus que abre porta. Porque porta que Deus abre, de acordo com a Bíblia, o homem não fecha. Gente, eu não tenho nada contra em você for para uma agenda, em você for cantar, em você ir pregar, em você gravar, e você botar na sua rede social. Até porque, hoje em dia, nós temos a mídia digital e ela serve para isso, para edificar pessoas. Enquanto muitas pessoas só colocam porcaria na sua rede social, você tem todo o direito de botar você cantando, alguém pregando. Mas sabe uma ira que me dá? É a mesma pessoa que acabou de cantar no culto, quando você olha a rede social dela no outro dia, ela só posta besteira. Aí imagina o ímpio olhando. E o ímpio pensou: é estranho. Quando está na igreja com o microfone na mão é vaso. Quando está com o microfone na mão é água limpa. Quando está na rede social com água suja, não dá, gente. Ou a gente é Diotrefes, ou a gente é menina, ou a jovem que estava na casa de Naamã. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, no verso de número 11, na parte A: de uma única fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou a gente é doce, ou a gente é salgado. Isso aí, com o microfone na mão, é vaso. Sem microfone é vasilha, acabaram de botar aí. Não dá, gente. Não dá mais para cochear. Então, gente, eu creio nesse tempo. Esse tempo que Deus vai nos usar como cura. Você tem todo o direito de, quando alguém cantar, de alguém pregar, você gravar, você botar no seu status, botar no seu Twitter, botar no seu Instagram, botar no seu Facebook. Porque quando você faz isso, você divulga o reino. Você edifica pessoas. O que mais a gente vê, quantas pregações eu já botei no meu zap, e alguém falou: Maico, manda pra mim, porque, falou comigo, eu tava fraco, fui renovado. Assim como eu tenho vários amigos aqui, estão aqui até aqui online. Quando vocês cantam e alguém ouve, alguém é edificado pela mídia digital. O ruim é quando você associa ministério com fama. Fama Deus dá, mas posso falar, se for de Deus te botar em visibilidade, Deus ele vai te colocar. Eu vou terminar com a última frase, para a gente ir para o último assunto, que vai ser um pouquinho mais longo. Escute,
Gente, Mateus capítulo 4. Sabe o que está escrito? Que quando Satanás tentou Jesus, está escrito que Satanás levou ou transportou Jesus para um lugar alto. Gente, Jesus foi para um lugar alto, mas quem levou não foi Deus. Jesus está em um lugar alto, mas quem levou foi Satanás. Aí sabe o que eu aprendi? Até Satanás tem poder de botar pessoas no alto. Aí sabe o que Deus falou comigo? Tem muita gente que até está no alto, mas não foi Deus que levou. Maicon, qual é a diferença de ser levado por Deus e de ser levado por Satanás ou por outras coisas? Simples. Quando você é levado por outras coisas, você pode até estar no alto, mas você não se mantém. Mas quando é Deus que te leva, o mesmo que te leva é o mesmo que te sustenta. Então, se a sua chamada é de Deus, se Deus te prometeu te levar às nações, assim como me prometeu, se Deus te prometeu te usar na rua, na escola e muitos locais, que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar e te conduzir. Eu termino com uma frase: porque quem tem, tem, e não precisa fazer força. Então que a gente possa ter esse sentimento de humildade e entender que quem faz é Deus. Gente, segundo assunto, nós acabamos de falar sobre jovens com ministério, e eu falei sobre o segredo da nossa juventude ficar de pé, estando na palavra. E o segundo assunto, eu falei sobre fama, para a gente não se perder, não se desequilibrar com isso. Gente, Deus abençoe Cesário, quem tem, tem. É isso. Gente, vamos lá. Segundo assunto, eu quero falar de experiências com Deus. Aleluia. Experiências com Deus. Eu até anotei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Anotadinho. É isso aí, João. Quem tem, tem, não precisa fazer força. Tá aqui anotadinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui a biografia do apóstolo João. Eu vou falar agora sobre intimidade com Deus. E eu vou usar o personagem do apóstolo João, tá bom? Porque se a gente fala com intimidade com Deus, a gente tem muito assunto. É muito vasto, entendeu? Eu poderia falar sobre Moisés, poderia falar sobre Gideão, poderia falar sobre Jesus, poderia falar sobre Jefté, poderia falar sobre Josué. Tem muito assunto, muito assunto. Então, para não ser uma parada com muita informação, muito mista, eu escolhi um personagem só. Tira print aí, Charles. Então, pra gente ter um personagem só, eu vou falar sobre João. Eu vou falar ainda sobre ministério, só que eu vou falar de experiência com Deus no ministério. Sabe por quê, gente? Eu não creio que alguém foi escolhido por Deus e não tenha experiência no ministério que ele diz ser de Deus. O que mais a gente vê é gente que diz: meu ministério, meu ministério, meu ministério. Mas ela não tem intimidade com Deus. Ela não tem experiência com Deus. Ela acha que ministério é resumido em púlpito e microfone na mão e telefone gravando. Intimidade com Deus não é resumida no púlpito. Intimidade com Deus não é resumida com o microfone na mão. Intimidade com Deus é resumida no secreto. Eu vou falar sobre isso com vocês. Se você tiver com Bíblia e tiver com a caneta, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 5.
Evangelho de Lucas. Tati, qualquer coisa, a live vai ficar gravada. E essa live vai pro meu canal no YouTube. Tá bom? Qualquer coisa vai ficar gravada. Vamos lá. Então, vamos falar sobre isso. As pessoas resumem ministério, meu ministério, e elas resumem ministério a microfone na mão, e elas resumem ministério a telefone gravando, e elas resumem ministério a aplausos. Vamos aprender o que é ministério. Todo ministério, ele está intitulado a uma experiência com Deus. Vamos de Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Isso, vamos ver o que o Rafael botou. Tem pessoas que estão há anos na igreja e não sabem nem para que foi chamado. Acha que faz parte dos bancos. É isso aí. Não sabem. Mas vamos descobrir nessa madrugada. Vamos lá, vamos de Bíblia. Gente, eu estou usando como personagem o apóstolo João, tá bom? Vou falar sobre João. Evangelho de Lucas, capítulo 5, o verso de número 10. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. Vamos falar de experiências com Deus. Lucas, capítulo 5. Abre a Bíblia aí. Isso aí, Caio. Vamos lá. Abre a Bíblia, gente. É live bíblica. Eu não venho aqui para encher linguiça, para falar blá blá blá, para falar mistério, não. É Bíblia. Bíblia, palavra. Vamos lá. Isso, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5, o verso 10. Eu vou falar só sobre João. Olha o que está escrito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ou seja, havia um cara que era pescador. O nome do cara era Zebedeu. E Zebedeu tinha 2 filhos. O primeiro filho, Tiago, e o segundo filho, João. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso de número 21. Evangelho de Mateus, perdão. Mateus, capítulo 4, o versículo 21. Vamos falar de como João foi escolhido por Deus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, perdão, de novo. Capítulo 4, verso 21. Mateus 4, 21. Olha o que está escrito, gente. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Aí está escrito, e os chamou. Olha o que está escrito no verso 22 de Mateus 4. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Gente, Maicon, por que tu leu Lucas 5, versículo 10? É porque Lucas 5, verso 10, lembra qual é o contexto? É a pesca maravilhosa. Quem era o cara principal do texto ali? Era Pedro. Só que a Bíblia diz que quando Pedro ele pescou uma grande quantidade, está escrito em Lucas capítulo 5, no verso de número 7, e fizeram companhia aos companheiros do outro barco. Então Pedro não pescou sozinho. Pedro teve que dividir o que pescou com os outros amigos. E quem eram os outros amigos? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Gente, então isso significa que quando Pedro vivenciou
da pesca maravilhosa, quem estava junto? Tiago e João. Então, antes de Jesus chamar João para o ministério, Jesus deu para ele uma experiência. Porque não existe ministério sem experiência com Deus, gente. Eu não consigo entender, eu não vou generalizar, mas eu não consigo entender a maioria das pessoas que dizem ter ministério, mas não têm experiência com Deus. Não provaram de nada sobrenatural, não sabem o que é uma madrugada de oração, nunca oraram pela vida de ninguém. Eu digo sem medo de errar, a maioria dos nossos cantores que cantam nas nossas vigílias nunca expulsaram um demônio. A maioria dos nossos músicos nunca expulsaram um demônio. A maioria dos nossos pregadores nunca expulsaram um demônio. Não sabem o que é orar na madrugada. Não sabem o que é acordar cedo, jejuar pela vida de alguém. Não sabem nem o que é evangelizar. Tá raro ver evangelismo. Só tem evangelismo quando o pastor da igreja, ele coloca o evangelismo na congregação. Tá raro ver jovens que sozinho dizem, vamos evangelizar. Não tem experiência com Deus. Tá raro. Então, antes de João ser chamado, ele viveu uma experiência com Deus. Porque todo chamado, todo ministério, ele está ligado a uma experiência. Vamos de Bíblia. Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João. Capítulo 13. O verso de número 23. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 26. Você que está com Bíblia, abre aí comigo. Deus abençoe, Marcos. Vamos lá. João capítulo 3, o verso de número 23. Estou falando sobre João. Gente, olha o que está escrito. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Gente, calma aí. Jesus só amava a João? Claro que não. Jesus amava a todos os seus discípulos. Jesus não amava só João. Jesus amava a todos. Maicon, e por que a Bíblia está informando? Em João capítulo 13, no verso de número 23, aquele que Jesus mais amava. Não é que Jesus amava mais a João do que os outros. A questão era que João era mais íntimo. Então isso significa que quanto mais íntimo eu sou de Jesus, mais íntimo Jesus será de mim. Porque intimidade com Deus não é de Jesus para mim, mas sou de eu para Jesus. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio, quanto mais eu se separo em consagração, mais Jesus se aproxima de mim. Glória a Deus, aleluia. Então João, ele era o discípulo mais íntimo. E por que ele era mais íntimo? Porque ele se colocava em proximidade. E sabe qual é a questão? Que tem muita gente que diz que tem ministério, mas está longe de Jesus. Ela diz, meu ministério, mas ela está longe daquele que chamou ela para o ministério. Ela diz, eu amo cantar, ama cantar, mas muito tempo que não tem contato com aquele que deu o dom do canto. Eu amo pregar, tu ama pregar, mas muito tempo que você não conversa com aquele que te deu o dom da palavra. Então não existe ministério se eu estou longe daquele que me chamou pro ministério. Porque ministério não é de baixo para cima, ministério é de cima para baixo.
todas as vezes que eu olho na Bíblia alguém que teve ministério, não existe ninguém na Bíblia que falou: Deus me dá ministério. Mas todas as vezes na Bíblia que alguém teve ministério, foi Deus que desceu e falou com alguém embaixo e deu ministério para alguém embaixo. Vocês lembram de Moisés, gente? Moisés estava no deserto, Deus desceu e deu ministério. Vocês lembram de Gideão? Gideão estava no lagar, o anjo desceu e deu ministério. Vocês lembram de Josué? Quando Moisés morreu, Deus falou: Josué, anima-te, levanta-te, porque tu vai ter um ministério. Você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Gente, até Jesus, o ministério de Jesus não era firmado nele. O ministério de Jesus era firmado em obedecer à vontade do Pai. Então ministério não é firmado na terra, ministério é coligado ao céu. Se tu quiser ler, medita aí, Evangelho de João, capítulo 6, o verso de número 38. Pregador, tem Bíblia? Tem Bíblia? Evangelho de João, capítulo 6, o verso 38. Olha o que Jesus disse em João 6. Ele diz: a minha vontade. Não, ele diz assim, ó: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Então o ministério de Jesus não estava firmado nos desejos dele. E o que mais tem é pessoa que diz que tem ministério, que ela diz que é de Deus, mas ela quer fazer o que ela quer. Quem manda no meu ministério não sou eu. Quem manda no meu ministério é aquele que me chamou. Se você diz ter ministério e você faz o que quer, o teu ministério não é de Deus. O teu ministério não vai permanecer. Porque só permanece aquilo que o céu deu. Porque tudo que o céu dá, o céu sustenta. Glória a Deus. Diga aleluia aí na live vocês. Então escuta, gente. Então, João foi o mais íntimo. E por que foi o mais íntimo? Porque ele se colocou em proximidade. Não adianta dizer que tem ministério e não ser íntimo de Jesus. Todo ministério, ele está firmado e coligado à intimidade com Deus. Gente, João foi tão íntimo de Jesus, que a Bíblia diz, em João capítulo de número 20, no verso de número 19, e no verso de número 20, Evangelho de João capítulo 20, o versículo 19 e o versículo de número 20. Olha o que está escrito: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e as portas estavam trancadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado. Chegou, pois-se Jesus, e se colocou no meio deles. E Jesus disse: Pai seja convosco. Aí olha o que está escrito: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos, com medo, se trancaram dentro de uma casa. Só que a Bíblia diz que pelo fato de Jesus ser íntimo dos discípulos, Jesus foi aonde? Na casa onde eles estavam trancados. E por que Jesus foi para essa casa? Porque os discípulos pensaram que pelo fato de Jesus ter morrido, o ministério deles tinha acabado. O que eles pensaram? Pô, Jesus chamou a gente para pregar. Jesus chamou a gente para evangelizar. Mas como que a gente vai pregar se Jesus morreu na cruz? E se Jesus não está mais aqui? Então o que Jesus entendeu?
já que os meus discípulos, aqueles que eu chamei, estão com medo, eu vou até eles e vou fortalecê-los. Isso significa, gente, que quando a chamada é de Deus, no meu momento de fraqueza, no meu momento de crise, Jesus vem atrás de mim. Talvez eu estou falando para alguém nessa madrugada que tem ministério, que está trancado dentro de um quarto, que está passando por um momento difícil, um momento de debilidade, um momento de medo, um momento de pavor. Sabe por quê, gente? Chamada dá medo. Chamada dá medo. Escute o que eu vou dizer. Toda chamada de Deus, biblicamente, ela causou medo em quem Deus chamou. Chamada dá medo. Isso é bíblico. Vocês lembram quando Deus chamou Jeremias? Jeremias, o que ele falou? Ele deu desculpa para Deus. Por que ele não aceitou a chamada de primeira? Porque quando a chamada de Deus, a chamada dói. Olha o que Jeremias disse: Deus, eu não sei falar. Aí Deus diz: não sabe não? Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Por quê? Porque o mesmo que chama é o mesmo que capacita quem ele chama. Vocês lembram de Gideão? Deus falou: ô Gideão, eu vou te usar, ó. Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão dá desculpa. Ah, Senhor, se tu és conosco, porque tudo isso aconteceu. Ele estava com medo. Vocês lembram de Moisés? Moisés. Quando Deus chamou Moisés deu 4 desculpas para Deus. Dentre elas, Moisés falou: Deus, quando eu chegar em Faraó, o que eu vou falar? Se Faraó perguntar: quem te chamou? Quem te escolheu? Quem te ungiu? E o Senhor disse: diga que o eu sou te enviou. Ou seja, pode levar o meu nome, porque o meu nome sustenta a tua chamada. Então toda chamada, ela não é sustentada no chamado. Toda chamada, ela é sustentada naquele que chama. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, pode ter prova, pode ter vento, pode ter dificuldade, pode ter fofoca, retaliação, calúnia, debilidade, vontade de parar, momento difícil, gente, porque isso faz parte da chamada. Mas se a tua chamada é de Deus, se o teu ministério é de Deus, o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta naquilo que Ele te chamou. Então não adianta dizer: meu ministério é de Deus. Se você não tem experiência com Deus, tu não tem ministério. Se você diz que tem ministério e não tem intimidade com aquele que te chamou, você não tem ministério. Porque toda intimidade com Deus, ela vai me dar ministério. Só que o ministério precisa sustentar a minha intimidade com aquele que me chamou. Então, gente, os discípulos estavam com medo. Só que a Bíblia diz que Jesus foi atrás deles. E sabe o que me chama a atenção, gente? Eles estavam com medo. Mas quando Jesus chegou, a primeira coisa que Jesus disse é: paz seja convosco. Por quê? Porque aonde Jesus chega, Ele traz paz. Ministério que é de Deus, ele anda com paz. Ministério que é de Deus, onde chega, traz paz. Nós estamos vivendo um tempo que pessoas dizem ter ministério, mas elas não levam paz onde chegam. Elas pegam o microfone e é só desabafo. Igreja não é para desabafar. Microfone não é para desabafar. Se receber oportunidade para cantar, canta e edifica alguém. Se receber oportunidade para pregar, prega e edifica alguém. Se subiu a tribuna para pregar, eu não quero saber da sua vida. Tribuna foi feita para exposição da palavra. Se você for chamado para cantar, canta. Se for chamado para orar, ora. Se for chamado para pregar, prega.
Mas todo ministério que é de Deus, ele traz paz. Jesus entra dentro de uma casa e diz: paz seja convosco. E por que isso, Maicon? Porque quem tem paz, onde chega, traz paz. Nós estamos vivendo um tempo, então isso significa que não é o local que te faz, mas fomos nós que fomos chamados para fazer o local. Escute o que eu vou dizer, eu vou abrir um parêntese. Quando você chegar dentro de um local que tiver gente enferma, gente precisando de cura, gente atormentada, a paz de Deus que está em você vai modificar o local que você entrar. Porque não é o local que te faz, é você que faz o local. Então que nessa madrugada, que essa live possa ser uma live profética, que essa live possa ser uma live para que de amanhã em diante, ou de hoje em diante, quando você entrar num culto, você possa entender: eu não fui chamado para matar pessoas, eu fui chamado para dar vida, eu não fui chamado para competir, eu fui chamado para levantar, eu não fui chamado para derrubar, eu fui chamado para edificar pessoas. Então que a paz de Deus, ela possa entrar com você aonde você entrar. Aí sabe o que me chama a atenção? Jesus entra, dá paz, e quem estava triste recebeu a paz. E sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É que está escrito, gente, é que está escrito que o João, que estava desanimado dentro de uma casa, a Bíblia diz que ele vai ter a maior experiência do seu ministério. Maicon, qual foi a maior experiência do ministério de João? Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Para quem está chegando agora, livro de Apocalipse, capítulo 1. Você que está em casa, abre a sua Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Gente, olha o que está escrito. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Gente, o João, que era pescador, que era filho de Zebedeu, Deus concedeu a João uma das maiores experiências da sua vida. E qual foi a maior experiência da vida de João? João, ele viu Cristo em corpo glorificado. E João recebeu revelações para direcionar as igrejas da Ásia. Deixa eu abrir um parêntese. Gente, João recebeu revelações. Só que essas revelações que ele recebeu, que ele ouviu de Deus, ele precisava escrever e direcionar. Vou repetir. João ouviu coisas de Jesus. E tudo que ele ouvia, ele precisava escrever e direcionar às igrejas da Ásia. Aí sabe o que Deus falou comigo? Quando eu escuto coisas de Deus, aquilo que eu recebo de Deus me dá poder de direcionamento. João só direcionou a igreja, ou as igrejas, porque ele recebeu revelações do dono da igreja. Então não tem como pregar para a igreja se eu não tenho contato com o dono da igreja. Glória a Deus. Diga aleluia. Sumiu glória aí, né, gente, na live. Gente, João está recebendo revelações do dono da igreja para passar para a igreja.
E sabe o que eu acho legal? O dono da igreja poderia passar diretamente para a igreja. Só que o dono da igreja não passou a revelação direta para a igreja. O dono da igreja, meu amigo Felipe, ele quis usar João para João direcionar. Só que antes de João direcionar alguém, ele teve que ouvir. Então não existe direcionamento se eu não sento para ouvir. Tem gente que quer ter ministério, quer que Deus use, mas não senta para ouvir. Tem gente que quer cantar, quer microfone na mão, mas não quer sentar para ouvir. Tem gente que quer pregar para multidões, mas não quer sentar para ouvir. Primeiro eu ouço e depois aquilo que eu ouço eu direciono alguém. João só edificou a igreja porque ele ouviu a orientação do dono da igreja. Gente, escute o que eu vou dizer. Eu não vou generalizar. Nós estamos vivendo um tempo que pregadores, cantores querem cantar o que querem. Querem cantar o que emociona. Igreja não precisa de emocionalismo. Quem manda na igreja não é pregador, não é pastor, não é missionário, não é diácono. Você pode ser teólogo, e nada contra, eu amo. Você pode ser teólogo. Mas se você for um teólogo sem o espírito, o seu alimento não serve para a noiva. Você pode ser doutor, pode ter doutorado, mestrado, professor em teologia, mas se você não tiver contato com o Espírito Santo, o teu conteúdo não serve para a noiva. Você pode ser vaso que revela CPF, você pode revelar o que for, mas se a tua profecia não tiver firmada no Espírito, a tua profecia não serve para a noiva. Glória a Jesus. O segredo de edificar a noiva, o segredo de edificar a noiva é tendo intimidade com o noivo. Eu quero abrir um parêntese. Nós estamos vivendo um tempo. Primeiro eu vou falar dos cantores, depois dos pregadores. Para não dizer que eu estou com rincha com os cantores. Nós estamos vivendo um tempo que pregadores e cantores e pregadores, eles só querem cantar e pregar aquilo que eles acham que viram. Vou cantar isso porque isso aqui vai se encaixar. Vou cantar isso aqui porque estão achando que isso aqui é necessário. Só que escuta, gente, nós estamos vivendo um tempo que as nossas músicas não glorificam mais a Deus. Os nossos hinos não têm mais letras bíblicas. A gente só canta o que coloca o homem no centro. Você vai crescer, Deus vai te honrar, quem te viu embaixo vai te ver em cima, Deus vai pisar em quem te humilhou, o cativeiro vai virar e alguém vai ter que te ver exaltado. Isso são letras que deixam a igreja enferma. Esses hinos não glorificam a Deus. Sabe o que está faltando? Letras bíblicas, cânticos que cantam, Senhor, nós ansiamos a tua volta. Hinos que cantam, Senhor, independente, nós te adoraremos. O que está faltando são hinos e mensagens cristocêntricas. Nós estamos pregando mensagens e cantando louvores antropocêntricos. A gente fala mais da terra do que do céu. A gente fala mais da terra, mais das coisas da terra, das coisas passageiras, do que das coisas eternas. Glória a Jesus. Só que João entendeu. Primeiro João, ele ouviu o dono da igreja. E depois que ele ouviu o dono da igreja, ele teve conteúdo para passar para a igreja do dono.
Então, gente, o ministério de João foi um ministério esplêndido. João foi o único discípulo que viu Jesus em 4 estágios. Só que o 4º estágio que João viu Jesus foi um corpo glorificado. Então isso significa que não adianta ter ministério e não ter experiência com Deus. Gente, eu profetizo nesse final de live, e é a primeira de muitas, eu profetizo nesse final de live. Mas se a fama vier, glória a Deus. Mas se não vier também, glória a Deus. Porque o propósito não é isso. O propósito é o reino. Mas que também a gente possa ter ministério, mas ter uma vida de experiência com Deus. Porque não dá para ter ministério e não ter experiência. Gente, eu vou parar por aqui, mas continua aí. Eu quero orar nessa madrugada para a gente finalizar. Eu vou marcar a próxima live em breve. Gente, me dá uma ajuda. Escute, eu vou finalizar, vou orar, vou encerrar a live. Essa live aqui, ela vai pro meu canal. Ela vai pro meu canal no YouTube, Ministério Maicon César, tá bom? Gente, o propósito principal é edificar pessoas, tá bom? Se você foi edificado por essa live, se você puder marcar alguém, indicar alguém, tá bom? Se você puder indicar pessoas para ouvir tudo que foi falado, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? E se você também tiver um canal aí, tá bom? De coisas que edificam, passa pra gente que a gente divulga aqui também. Que aqui é tudo reino, tá bom? Tudo reino. Gente, vamos orar nessa madrugada pra gente finalizar, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós queremos te agradecer por essa madrugada. Deus, nós queremos te louvar por esse momento espiritual. Deus, eu quero profetizar, Jesus, sobre a vida, Senhor, de cada um que está online, de cada um que está aqui comigo, Senhor. Eu te peço nesse momento, nos fortaleça. Não deixa, Senhor, a gente se perder no caminho. Não deixa a gente sair da rota. Nos usa como instrumentalidade de cura, Pai. Deus, que a fama, que o glamour, que a câmera não possa tirar o propósito principal que é o teu reino. Deus, tem uma oração que eu faço, eu digo ela aqui. Se for para crescer e se perder, deixa a gente pequeno. Porque é melhor ser pequeno e entrar no céu do que ser grande e ir para o inferno. É melhor ser pequeno e ser saudável do que ser grande e ser leproso. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta jovens com Deus, nos dê uma madrugada abençoada, nos fortalece, nos sustenta, Senhor. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe cada amigo, em especial que está aqui comigo. Quero agradecer o Igor, agradecer meu amigo Caio, veio de Manguariba o Caio para cá, por Barro Vermelho. Minha amiga Alice, que está aqui com a bebezinha também, tá bom? Que Deus abençoe cada amigo. Charles, vai botando um ok que eu vou falando com vocês. Charles, meu amigo Anderson, Vitória, Camila, Caio, um tal de Neemias, Bia, Deus abençoe. Glória a Jesus. Caio, Deus abençoe. Rafael Pouto, de Manguariba. Luciana, amiga, Deus te abençoe. Minha amiga Renata, Deus abençoe. Camila, Deus abençoe. Glória a Jesus. Cadê minha noiva, gente? Eliamara, Deus abençoe. Meu amigo Júnior, Deus abençoe. Biel, tá, glória. Aleluia. Ismael, Deus abençoe, Ismael.
Gente, cadê minha noiva? Elizabeth, meu amor, te amo. Obrigada pela intercessão. Gente, esse ano é o caso, tá bom? Deus abençoe, Douglas. Gente, Deus abençoe cada um. Obrigado, tá bom? Deus abençoe Ana, Dominique, Isabel. Deus abençoe cada amigo, tá bom? E tamo junto, gente. Depois acompanha lá, Ministério Maicon César, tá bom? Se você puder nos ajudar, Dieguinho, Deus abençoe. E tamo junto. Povo da DR, meus amigos de Itaguaí, amigos de Mongariba, Campo Grande, João 23, paciência. Gente, só um aviso pra gente finalizar. Amanhã, tá bom? Amanhã eu vou estar postando no Instagram, no Facebook e no Zap, tá bom? Amanhã tem mini vigília dos sedentos, a partir das 10 horas da noite, tá bom? Mini vigília dos sedentos, a partir das 10 horas da noite. É uma mini vigília que vai virar vigília, tá bom? Deus abençoe, uma boa madrugada para todo mundo, fiquem na paz, amo vocês, fiquem na paz. Finaliza aqui, Rio. Tchau.